Ô cidadão, menino velho, estamos aqui no IPC, no Instituto Professor Cavanha, para mais uma aula. Meu nome é Enoque e hoje nós vamos estudar sobre eclipses, tá? Que é uma aplicação da propagação retilínea da luz, o assunto que nós vimos anteriormente. Bem, são dois tipos de eclipses básicos, é o solar e o lunar. O solar, ele acontece quando a Lua é um obstáculo e fica entre o Sol e a Terra. E a sombra da Lua é projetada na Terra, certo? Vamos ver lá no quadro, pessoal. Olha, nós temos aqui que o eclipse solar, então, ele acontece durante o dia. Então, não acontece à noite. O solar acontece durante o dia. Tem que ficar atento. Sol, dia, durante o dia, tá? Quando a Lua vai ser o obstáculo, tá? Ela posiciona entre o Sol e a Terra. O Sol é uma fonte de luz, então aqui está brilhando, produzindo luz, fonte de luz própria, tá? E a Lua é um obstáculo que vai atrapalhar a propagação da luz e sua sombra vai ser projetada aqui na Terra. Vai ser projetado bem aqui a sombra da Lua, tá? Como é que acontece? Como a luz propaga-se em linha reta, né, é o princípio da propagação retilínea da luz, nós vamos pegar daqui, da parte superior do Sol, ponto mais alto aqui, ó, um raio de luz. Esse raio de luz, ele vai caminhar em linha reta, tá? Ó, isso aqui é o raio de luz se propagando lá no espaço, lá no vácuo, vai passar bem rente, bem pertinho do Sol, na Lua, ó. Então isso aqui é o raio de luz, tá? Se propagando aqui no vácuo, vai passar bem pertinho aqui da Lua, tá? E vou pegar do mesmo ponto, que é uma fonte extensa, outro raio de luz, passando na posição embaixo aqui, ó. Posição aqui embaixo, bem rente aqui, bem pertinho, ó. Tá? Então aqui é outro raio de luz, ó. Então, desse ponto mais alto, o que que acontece? Esse cone aqui, ó, vai ter uma sombra aqui, ó, desse ponto aqui. Se eu pegar aqui todos os pontos do Sol até o ponto mais embaixo, o que que vai acontecer? Eu vou pegar outro raio de luz, passando aqui, ó, rente, a Lua no ponto mais baixo dela aqui, ó o raio de luz aqui, ó, tá? Aqui é o raio de luz passando no ponto mais baixo aqui, ó, em linha reta. Então, esse fenômeno se dá pela propagação retilínea da luz. Essa região aqui, ó, ela é a sombra, né? Aqui, essa região aqui, nós chamamos de sombra, tá? Ou umbra, também pode chamar de umbra, tá? Nesse ponto, quem se posicionar aqui, ó, então se tiver alguém aqui assim, ó, tiver alguém aqui assim, essa pessoa vai ver o eclipse total, aqui vai escurecer. O dia vai tornar-se noite para quem está aqui, tá certo? Bem, e se eu continuar pegando desse ponto aqui, outro raio de luz, ó, propagação retilínea, ó, propagação retilínea, ó, o que que vai acontecer? Bem, aí, nessa propagação retilínea, isso aí é uma reta, hein? Ó, aqui vai ter um cone de sombra. Então, aqui é o eclipse total. Então, nessa região aqui, vai formar aqui o eclipse total. Tá? Eclipse total. E agora, nessa outra região aqui, ó, nessa outra região, tanto de cima quanto de baixo, ó, essa região aqui, vai se formar uma sombra parcial, uma penumbra. Essa região aqui é chamada de penumbra. Penumbra, tá? E aqui vai ser o eclipse parcial. Então, quem estiver aqui, ó, quem estiver aqui, vai ter um eclipse parcial. Então, se tiver alguém posicionado aqui, essa pessoa vai enxergar o eclipse parcial e não vai ver o dia escurecer. Ele vai ver o sol tampado parcialmente. Do mesmo jeito, quem estiver do lado aqui de baixo,
e vai ser também um eclipse parcial. Então, se a pessoa não estiver aqui nem aqui, mas estiver aqui embaixo, ele vai ver o eclipse parcial, tá? Não vai ver escurecer total. Bem, importante nesse tipo de eclipse que é o seguinte, que demora a acontecer porque a Lua tem que estar posicionada em lua nova. E tem várias luas novas, né? A Lua demora 28 dias aproximadamente para dar a volta ao redor do Sol. Mas esse aqui demora mais ou menos aí muitos anos para acontecer. E por que acontece? Bem, ele tem que estar alinhado. Essa Lua tem uma inclinação, um eixo de inclinação, e tem que coincidir, ficar alinhado para isso aqui acontecer, esse eclipse total. Parcial, não. O total tem que ficar alinhado. E tem que ser lua nova, não pode ser lua crescente, nem lua cheia, nem lua minguante. Tem que ser lua nova que acontece o eclipse total. Tá, pessoal? A gente vai ver em seguida o eclipse lunar. Tá? E aqui tem vários detalhes, a gente vai discutir isso mais para frente. Mas o próximo que nós vamos ver agora é o eclipse lunar. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então agora nós vamos ver o eclipse lunar. O eclipse lunar acontece durante a noite, tá? E também é devido à propagação retilínea da luz. Vamos ao quadro, olha. Então, o eclipse lunar, ele acontece durante a noite, tá certo? Então, agora, lunar durante a noite, solar durante o dia, tá? Esse é mais comum acontecer, e aqui a Terra posiciona entre o Sol e a Lua. O Sol é a fonte de luz, tá? A Terra torna-se um obstáculo, ou seja, atrapalha a propagação da luz, formando uma sombra lá na Lua. Então, vai ser projetado a sombra da Terra lá na Lua, tá certo, pessoal? Isso acontece devido à propagação retilínea da luz, tá? Então, o Sol, ele é uma fonte extensa. Nós vamos pegar aqui, então, olha, da parte mais alta do Sol aqui, um raio de luz que vai se propagar no espaço em linha reta, pessoal, olha, isso aqui é linha reta, hein? Ó, isso aqui é um raio de luz se propagando, uma trajetória retilínea, como diz lá o Isaac Newton, ó, tá? Até atingir ali a posição da Lua. Ó, tá? Desse mesmo ponto, da parte mais alta, eu vou pegar outro raio de luz e propagando em linha reta, tá? Ó, a Lua pode ocupar essas posições aqui, tá certo? Não quer dizer que ela vai estar aqui nessas 4 posições, não. Ela está orbitando ao redor da Terra, ó, tá? Então aqui, ó, eu vou ter um cone de sombra da Terra nessa região aqui, que a Lua pode ocupar aqui, ó, tá? Olha, do ponto mais baixo aqui do Sol, eu vou pegar também mais 2 raios de luz. Um raio de luz se propagando em linha reta, passando aqui na parte de baixo da Terra, bem rente, bem próximo à Terra, ó, tá? Isso aqui, propagação retilínea da luz, isso é importante, ó. Propagação retilínea da luz. Nessa região aqui, ó, vai formar aqui, então, uma sombra, tá? Então, essa região aqui, ó, é a sombra, a ausência total de luz. Então, essa região é a sombra, ou umbra também pode ser chamada, né? Então, aqui vai formar o eclipse total. Eclipse total. Acontece durante a noite e toda a sombra da Terra é projetada em cima da Lua. E essa Lua, ela vai estar na cheia. Então, a Lua, ela fica orbitando aqui ao redor da Terra, leva 28 dias mais ou menos, né? Uma hora é nova, outra hora é crescente, outra hora é cheia. Então, é cheia. Então, os raios de luz vai vir aqui, bate na Terra e projeta sombra lá na Lua. Então, quando ela estiver aqui, vai ficar até, pode acontecer aquela lua de sangue, né?
que é a luz vermelha, lua vermelha, né? Então, é a sombra da Terra na Lua, tá? Olha, e vai ter outro raio de luz partindo aqui, ó, em linha reta no espaço, ó, tá? Bem rente aqui na parte de cima, ó, tá? Na parte de cima. E aqui eu vou ter, então, olha, essa região aqui, ó, de cima, ó, essa região aqui de cima, e essa aqui de baixo, tá, ó, são penumbras, eu posso chamar isso aqui, tá? De penumbra. Penumbra seria aquela região com sombra parcial, ausência de luz parcial. Então aqui é um eclipse parcial. Essa lua, inclusive, ela pode estar aqui, ó. A lua pode se posicionar aqui. A lua pode. Ela vai entrando, entra na penumbra, depois entra aqui na sombra total, depois passa pela penumbra novamente até sair, tá? Até sair, tá certo? Esse é o eclipse lunar. Diferente do eclipse solar, o lunar acontece durante a noite e a sombra da Terra é jogada na Lua. O solar acontece durante o dia, a Lua é o obstáculo e joga a sombra dela na Terra. Tá? Então nós temos o eclipse total e o eclipse parcial. O parcial é quando a Lua está na penumbra. Tá certo, pessoal? Então, não esqueça de estudar e dar o clique aí. Até mais.